Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, último crítico honesto do YouTube. Sejam bem-vindos ao meu estúdio. Ontem foi um dia complicado para mim, eu tive que acordar de madrugada, eu demorei umas 2 horas e meia para chegar no shopping no trânsito, para ver um filme que tem 3 horas e meia de duração, e depois eu levei mais umas 2 horas para voltar para casa. Isso tudo para assistir a Assassinos da Lua das Flores. Eu apanho. Isso parece um trava-língua. Assassino da Lua das Flores. Assassino da Lua das Flores. Quero ver você ficar falando isso muito rápido. O novo filme do Martin Scorsese, com Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, produzido pela Apple e distribuído pela Paramount, que vai chegar aos cinemas no dia 19 de outubro. Eu, bastante cansado, eu queria ter soltado essa crítica ainda ontem. Mas para compensar, eu fiz um ao vivo respondendo perguntas do público sobre o filme. Assista lá, tem várias coisas legais. Mas afinal, vale a pena assistir Assassino da Lua das Flores? Bem, o Scorsese talvez seja o maior diretor de cinema vivo hoje em dia, o cara domina a linguagem cinematográfica como ninguém, além de ser um tremendo estudioso do assunto. Longo, com 3 horas e 26 de duração, Assassino da Lua das Flores tem mais ou menos o mesmo problema de Oppenheimer. É longo demais, dava para cortar 1 hora e meia, sem perder muita coisa da trama. O Irlandês, o outro filme longo do Scorsese, tem mais ou menos a mesma duração, mas a história é menos interessante. Se a gente comparar, talvez tenha mais cara de Scorsese, pois fala diretamente de máfia, um assunto que ele adora e domina. Enquanto Lua das Flores, que também é um filme de máfia, ele fica meio disfarçado de outra coisa. Pensando por alto, conforme a idade está chegando, a idade do Scorsese está chegando, parece que o poder de síntese dele está acabando. Ele não está conseguindo diminuir e contar as histórias de uma maneira mais rápida, mais eficaz. Eu adoro o trabalho dele, já disse isso aqui, não é exagero dizer que ele é um dos maiores diretores de cinema vivos, mas também não precisa ser nenhum gênio para perceber que dava para ter contado a mesma história de uma forma mais concisa, dinâmica, em menos de 3 horas e 26 minutos. De qualquer forma, eu sempre digo que o melhor crítico de cinema é a sua bunda. E se você está numa sala de cinema com um filme rolando na tela e você não consegue se ajeitar de jeito nenhum, você fica pulando para lá e para cá, é porque esse filme é ruim. Filme bom pode ter 5 horas de duração que você nem se lembra que tem bunda. Gata, o que você está fazendo aí, gata? Tem uma gata ali. Lua das Flores é um drama épico com ares de filmes de máfia, faroeste, sobre uma história real, de como indígenas da nação Osage passaram a ser assassinados depois que descobriram petróleo nas suas terras, e de como esse acontecimento levou à criação do FBI. Temos aqui um momento importante dentro da história americana e dentro do contexto de como o homem branco nunca aceitou que raças inferiores tivessem mais dinheiro e poder do que ele. Sem contar que a investigação dos assassinatos Osage foi a primeira missão oficial do recém-criado FBI. Mas Lua das Flores falha miseravelmente em criar um impacto universal sobre o assunto. Exemplificando, eu também acho que Oppenheimer não criou um impacto universal sobre a bomba atômica. Mas quando surge uma discussão sobre se a primeira bomba atômica, a primeira explosão atômica poderia queimar todo o oxigênio do planeta, causando o final da humanidade, acabando com a humanidade, qualquer pessoa que estivesse dentro de uma sala de cinema ia ficar pensando nisso. Teria Oppenheimer oferecido uma discussão melhor, se em vez de perder tempo em cima da inveja do personagem do Robert Downey Jr., ele tivesse mostrado o impacto da bomba sobre os japoneses. Mas Assassino da Lua das Flores não oferece nem isso. O filme começa com o enterro de um cachimbo da paz, e assim que eles enterram, começa a vazar petróleo. E, bom, os Osage estão incrivelmente ricos. Pensando em um filme com uma base histórica e com mais de 3 horas de duração, o mínimo que eu queria era ver como é que esses Osage chegaram ao ponto de se transformarem no alvo de homens brancos inescrupulosos atrás de dinheiro. É muito rápido, a gente tem uma ideia superficial de como era aquele mundo de Fairfax, com os indígenas incrivelmente ricos e que gastavam rios de dinheiro por onde passavam com carros, joias, roupas e várias outras bobagens. Mas não espere mais do que isso, o filme não tem nem o trabalho de explicar como os Osage ficaram depois dessa trama toda, dessa bagunça toda. Eu não gosto da série Watchmen da HBO, aquilo é qualquer coisa menos Watchmen, mas deixa eu sou fanboy dos quadrinhos, eu quero defender os quadrinhos, e aquilo para mim não é Watchmen, nem aqui nem na China.
Mas tem aquela cena inicial que mostra o ataque a Tulsa, que na época era considerada a Wall Street dos pretos americanos, e é historicamente muito mais impactante. Aquela cena, aquele momento inicial de Watchmen é mais impactante historicamente que todo o filme Lua das Flores. E esse ataque de Tulsa até é comentado durante o filme, rapidamente, passa no cinema, alguma coisa assim. A trama mesmo é sobre um sujeito meio tapado, que é manipulado pelo tio, um gangster, e que comete crimes e que se envolve com uma rica indígena dona de um poço de petróleo. Leonardo DiCaprio é apresentado como Ernest, o tal do sujeito limitado, meio idiota, que trabalha como taxista e que se envolve com Molly, uma moça ousada, gentil e perceptiva, interpretada por Lily Gladstone, que tem uma ótima presença de tela, mas que também sofre pelo papel sem muito desenvolvimento. E essa coisa vai rolando até o casamento dos dois. A partir desse ponto, eu fiquei com a nítida impressão de que o Scorsese não tinha muita coisa para contar e ele caiu na armadilha da repetição de acontecimentos que não levavam a lugar nenhum além do óbvio. Aliás, é tudo meio do óbvio. Se você assistir ao filme, você vai matar o que está acontecendo assim na primeira cena, desde o começo. E eu tive a impressão que talvez essa fosse a intenção do diretor. O foco nunca foi os Osage, mas os criminosos que queriam o dinheiro deles. E filme de gangster é o que o Scorsese gosta de fazer, então não tenha dúvidas disso, é isso que ele faz aqui de novo. Eu entendo perfeitamente os críticos de cinema babarem pelo filme, a chegada do Ernest na cidade de trem, que produção incrível, que tomada, talvez uma homenagem a John Ford, ou as quebras temporais da narrativa, cortes inteligentes em preto e branco para mostrar flashbacks, ou as cenas de cinema e fotos de época, ou preparados para parecerem de época, que coisa linda! Scorsese é um diretor genial e é muito fácil ver onde os 200 milhões de dólares foram parar. Os cenários, figurinos, adereços, eles fazem com que o espectador não tenha nenhuma dúvida sobre a época em que a história do filme se passa. Mas tem hora que o roteiro não ajuda. Me perguntaram se o Leonardo DiCaprio poderia ganhar o Oscar pelo papel. Hollywood adora personagens com problemas limitais. Forrest Gump ganhou Oscar, Rain Man ganhou Oscar, o Coringa ganhou 2 Oscars. No mínimo ele vai ser indicado, já que ele já foi indicado por 2 personagens com problemas mentais antes, o Gilbert Grape e depois o Aviador. E me perguntaram também se eu assistiria esse filme de novo. A resposta é não. Assim como eu não tenho a menor vontade de rever o Irlandês, Assassinos da Lua das Flores é aquele filme que vai ficar na minha lista de filmes assistidos como um bom filme, mas que eu acho que eu posso reservar essas 3 horas e meia para outros filmes que eu ainda não assisti, sejam bons ou sejam ruins. Se for para rever um filme sobre petróleo, a dica que eu dou é reveja Sangue Negro. Esse vale o seu... Ou se vale, esse vale muito o seu tempo. Então é isso aí. Se você curtiu tudo que eu falei aqui, se inscreve. Se você não curtiu, vai cagar. Não estou muito mais preocupado com isso, não. Eu já estou ligando foda-se no canal. E na quinta-feira eu vou fazer aquele bendito do Conto Tudo, em que eu vou contar o filme inteiro para quem gosta de spoilers. Talvez seja o vídeo mais assistido, ou ao vivo mais assistido do canal, é esse em que eu conto tudo. Então, esteja preparado, quinta-feira, 10 horas da noite aqui no canal, conto tudo sobre Assassino da Lua das Flores. Ainda me acho Cebolinha, Lua das Flores, Lua das Flores, Lua das Flores.